Amados, bom dia. Meu nome é José Alves e eu vim deixar esse vídeo aqui para que fique gravado na história da humanidade que muitos tentaram avisar essa geração a respeito do que está por vir e a respeito do que há de acontecer. A história nos fala que muitos heróis, muitas pessoas que fizeram fama e foram famosos naquilo que fizeram e passaram sobre essa terra. Alexandre o Grande, tantos cientistas, tantos filósofos, Platão, Aristóteles, Heráclito, e todos deixaram seu legado nessa terra. Mas eu quero falar de um homem que veio sobre essa terra para falar apenas do amor do próprio Pai, que é Deus. Nós sabemos que há uma expectativa muito grande sobre a terra de que as Escrituras se cumpram. É o meu desejo e é o desejo de grande parte da humanidade. Mas sabemos que há aqueles que trabalham para que a Bíblia não se cumpra e para que nada aconteça. Há aqueles que tentam descaracterizar e desconstruir as verdades bíblicas. Mas se olharmos os acontecimentos atuais, nós vemos que esta realidade é uma realidade que já está presente nos nossos dias de hoje. Olha o que Paulo disse na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ele fala que nos últimos dias os homens se tornariam gananciosos, prevaricadores, maledicentes, desonestos, covardes, maldizentes, amantes de si mesmos, avarentos, blasfemos, desrespeitosos de pai e mãe, amantes dos prazeres da carne e inimigos de Deus. Se nós olharmos bem e formos estudarmos isso a fundo, Paulo falou isso no ano 60 ou 64 da era cristã, após o nascimento de Cristo. E se nós olharmos para as pessoas nos dias de hoje, os homens estão exatamente assim, exatamente como Paulo falou. Jesus, quando estava subindo aos céus, e as pessoas estavam com os olhos fitos vendo ele subir aos céus, enquanto ele subia, ele ainda falava aos discípulos e ia se ocultando à medida que ia subindo nas nuvens. E os anjos, e aparece de repente 2 anjos e diz: varões galileus, o que olhais ao céu? Pois aquele que para lá subiu, um dia há de voltar da mesma forma que ele subiu. E nós temos visto pessoas saindo pelo mundo afora falando que Jesus está voltando. E Jesus disse que sinais aconteceriam nos céus e sinais aconteceriam na terra, anunciando o fim dos tempos. Mas Jesus fala a respeito de si mesmo, que nos últimos dias os jovens sonhariam, os velhos teriam visões, ou vice-versa. E ultimamente eu ouvi um relato que muito me espantou. Parece que nos Estados Unidos uma garotinha de 2 anos acordou no meio da noite e começou a falar com a mamãe dela. Mamãe, o rei está vindo. O rei lá de cima está vindo. A mãe fala que ela não ensinou isso para a criança. Eles não falavam a respeito disso com a criança, sobre volta de Jesus ou arrebatamento. Mas a criancinha, depois de insistir várias vezes, de falar com a mãe que o rei de cima estava vindo, ela, sobre a cama, ela se curva 3 vezes. No outro dia pela manhã, quando estavam tomando café,
a mãe ali servindo o café, e ela falou a mesma coisa, que o rei estava vindo, que o rei de cima estava vindo. E ela foi na parede e bateu com a mãozinha 3 vezes. Nós temos visto, graças a Deus, acontecer coisas maravilhosas nesses últimos dias, que mostram realmente a volta, a vinda de Cristo. Quantos islâmicos ao redor do mundo nós estamos vendo que estão se convertendo? E há alguns relatos que Jesus tem ido pessoalmente a eles lhes pregar o Evangelho. Lógico que também Jesus tem enviado seus servos, seus pastores, e muitos estão morrendo para anunciar este Evangelho aos islâmicos. Mas há alguns casos, alguns relatos, que Jesus pessoalmente tem ido a pregar-lhes o Evangelho. Nós sabemos a dificuldade que é um islâmico se converter, porque aquele que abandona o Islã morre. Mas Jesus não somente tem pregado o Evangelho pessoalmente a essas pessoas, mas tem dado a eles o livramento de morte também. Jesus tem operado poderosamente no meio dos árabes para que eles se convertam. Eu não sei se vocês sabem, os islâmicos, eles creem que Jesus é um profeta inferior, tendo Maomé como o maior dos profetas. E eles creem que Jesus voltará um dia também, mas numa condição relegada, inferior ao profeta Maomé. E que ele vai voltar um dia e vai pregar aos judeus que eles estavam seguindo, aos cristãos, aos judeus, que eles estavam seguindo uma Bíblia errada, uma Bíblia falha e corrompida. É assim que os islâmicos creem que Jesus vai voltar. São tantos os sinais, são tantas as maneiras que Jesus tem mostrado a sua vinda, através de tantas pessoas, através de tantos sinais. Imagine uma criancinha de 2 anos falar que o rei está vindo. Quem colocou isso na cabeça dela? Eu sei quem, pois o Espírito Santo é real. A conversão dos islâmicos, um povo arraigado no Alcorão, que são capazes de cometer coisas terríveis, inclusive matar em nome de Alá, em nome do Alcorão, em nome da fé deles. Então, meus queridos, reflitam. Jesus está voltando. Se prepare. Largue tudo por causa do amor de Cristo, porque não vale a pena nós vivermos a nossa vida aqui nos esquecendo de pregar o Evangelho. Você que tem um chamado, creia que Deus vai te sustentar, que Deus vai te ajudar, que Deus vai te fortalecer ao você largar tudo para fazer a vontade dele. Você que tem negligenciado o seu chamado, você que tem negligenciado o mandamento do Senhor, que é pregar o Evangelho a toda criatura, pense bem se tem valido a pena. Porque eu sei que não vale a pena negligenciar o chamado do Senhor, desobedecendo, porque aquele que desobedece se torna maldito. Então vamos obedecer, porque Jesus está voltando. Subamos para a glória, juntamente com Ele, onde reinaremos com Ele por toda a eternidade. Deus abençoe a todos, a paz, fiquem com Deus. Tchau.